Saudações, Tribo de Luz! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Tribo de Luz. Hoje eu estou aqui nos estúdios da TIFF Filmes, trazendo uma pessoa muito especial. Ela que tem vocação para expressar os seus sentimentos mais profundos através da arte e, sobretudo, da escrita. Quem está aqui comigo hoje no estúdio chama-se Helenice Souza, mais conhecida como Nica. Seja muito bem-vinda, Nica. Nica, que é arte educadora, que é compositora, escritora. Seja muito bem-vinda, Nica. Estou muito feliz que você está aqui comigo. Eu que agradeço. Estou muito feliz também de estar aqui. Que bom, querida. Bom. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as expressões artísticas com influência da espiritualidade. Muitas vezes a gente pensa que o artista ele trabalha sozinho. E os escritores também. A gente sabe que existe o fenômeno da psicografia, onde a gente recebe inspiração divina para escrever textos. E a Helenice é a prova concreta de que a manifestação espiritual acontece através da arte, né, Nica? Sim, sem dúvida. Então, conta aí para mim um pouquinho. Você é escritora, tem publicado aqui Doses de Reflexão, né? Isso. Que conta aí uma série de poesias, de vivências. E eu queria entender um pouco como é que acontece esse processo criativo com você. Quando você sente que você tem uma inspiração para escrever alguma coisa, você sente que você está só. Como é que é esse processo? Eu não sei se tem um processo, assim, uma única maneira que isso acontece. Mas uma definição boa é que parece um parto, assim. O texto vem de uma vez. Ele não se demora ali, ele me preenche ali, ele vai me ocupando minha cabeça, eu fico só pensando nisso, de repente ele vem de uma vez. E algumas vezes que eu já escrevi alguns textos meus, eu realmente nem era minha letra, quando eu percebi que realmente eu estava recebendo uma influência espiritual muito evidente, assim. Na maioria das vezes eu percebo que sou eu mesmo, com os meus sentimentos, as minhas dores e as minhas tristezas. Eu escrevo muito sobre... Eu escrevo muito sobre ser muito feliz, porque eu gosto muito da felicidade, eu sou uma apaixonada pela felicidade. Sim. Mas eu tive muitas dores e muitas perdas e muitas tristezas, eu escrevo muito sobre isso também, né? Então, meus textos, eles têm uma melancolia. Mas eu já recebi muitas mensagens também, conselhos. Eu já recebi mensagem do Preto Velho, por exemplo. Ele já escreveu para mim, assim. Eu tenho uma frase dele no espelho do meu quarto, que era um dia que eu estava muito, muito triste, porque eu tenho uma dor profunda que talvez tenha ficado em mim, que é um registro muito forte em mim, e ela às vezes vem à tona, né? E eu estava muito triste em casa, e eu senti a presença dele, e ele escreveu: filha, não existe uma dor dessa dentro de uma pessoa. Acredita na felicidade. Nossa. Aí eu fiz assim, ó, que imediatamente, assim, deu uma mudança na energia, assim, acreditar na felicidade, né? É muito, muito importante acreditar na felicidade. Sim, acreditar porque ela existe também. Sim, mas uma coisa interessante que você falou é a arte enquanto uma veia também de expressar sentimentos, né? Sim. Porque, às vezes, a gente acha que espiritualidade e que a gente está conectado com a espiritualidade, necessariamente a gente tem que estar dentro de uma instituição religiosa. Só que a espiritualidade, ela se expressa através da arte também, né? Sem dúvida. Então, assim, é um momento seu de dor que você consegue colocar no papel. Sim. E, de repente, aquilo ali se torna um alívio para você? Total. É como se eu pudesse transbordar daquela maneira. E agora, depois de ter te conhecido e ter entendido melhor a mediunidade, porque eu já venho recebido mensagens, talvez, da espiritualidade muito tempo, desde muito nova. Alguém sempre falou para mim: olha, você tem que trabalhar, né? Sempre tem Sim. essa questão. E eu não entendia o que era tal. Quando a gente se conheceu, que eu li seu livro e que eu me identifiquei muito com aquelas histórias, você clareou para mim, por isso que, né, a gente tem aquela questão de eu te chamar de Carol Luz, né? Porque você iluminou muito para mim, assim, o que é a mediunidade, né? Sim. Então, agora eu consigo ter mais clareza dessa manifestação em mim, mesmo quando estou escrevendo. Outro dia eu estava muito triste por causa da minha irmã, tive aquela perda muito significativa na minha vida, que foi essa perda da minha irmã. E eu escrevi um texto para ela que foi muito
profundo, foi como se fosse a letra, nem parecia que era a letra dela, assim, é como se a gente fosse... Isso tudo para mim é espiritualidade agora, eu consigo perceber melhor isso. Sim. Mas eu escrevo desde sempre, né? Sim. Eu sempre trabalhei em empresas de tecnologia, aquela loucura de um universo corporativo, mas o meu caderno, sempre de trás para frente, eram textos. E, às vezes, acabava primeiro esse lado do caderno do que esse, que eram os meus trabalhos mesmo lá da empresa, né? E eu sempre lidei com essa forma poética de viver. Na verdade, eu vivo poeticamente, né? Eu tenho uma sobrinha que falou assim, tia Nica, porque eu sou tia Nica também. Sim. Você vive no País das Maravilhas. E eu acho que é isso mesmo, eu vou construindo um País das Maravilhas, porque eu gosto de viver feliz, assim, bem com a vida. Eu tenho... Que meu maravilha. livro, inclusive, ele tomou... Quando você escreve, né? Nunca imaginei que ele fosse acontecer isso com ele. Mas ele se tornou, para algumas pessoas que eu encontrei depois, um livro de autoajuda. Eu nunca imaginei isso. Uhum. Como ele é um livro de textos, assim, ele termina na mesma página, o texto, a pessoa abre, que nem Minutos de Sabedoria, Sei. ela abre, lê aquele texto e diz que ajuda a passar o dia mais tranquila, né? Então, Sim. eu fiquei muito feliz por isso. Não, isso é maravilhoso, você dizia assim, escolher ser feliz, né? E o papel que a arte tem na vida da gente, porque muitas vezes a gente não tem tempo para transbordar, né? A vida, como você falou, você trabalhou em empresa, então você já viveu essa vida louca de São Paulo, louca. né? Da gente não ter tempo para nada, então Sim. a gente está cada vez mais massacrado pela rotina, pelas pressões do dia a dia, pela pressão por resultado, pela pressão por dinheiro, né? Por todas as coisas que a vida demanda para a gente mesmo. E que horas que a gente vai transbordar, né? Então, a religião, muitas vezes, é um espaço de transbordo. É um escape. É um escape, é um momento que a pessoa para ali para, deixa eu me conectar com Deus, Isso, né? é muito bom também. Tenho praticado esse formato também. Sim, você tem praticado esse formato também, né? Mas, de repente, a escrita vem como esse escape, né? Essa oportunidade de expressar também. Sim. Esse meu trabalho que estou pretendendo fazer de arte educadora é com as palavras mesmo, né? A literatura, de falar um pouco de literatura, é a arte das palavras. Então, a literatura, para mim, era algo muito inalcançável, porque eu via aqueles escritores muito... sabe? Muito Complexos. Complexos, isso. E... sabe? Companhia das Letras. E eu sempre achava muito inalcançável, assim. E a minha escrita, ela é simples. Eu sempre falo isso, é sincera. Mas é sincera porque ela é sobre o que eu sinto, né? Eu não consigo falar nada que não seja o que eu já tenha sentido. E ela é simples. E você pode realmente ter uma escrita que seja simples, assim, entendeu? Ela... para mim, me permitir também me autorizar como escritora não foi muito simples. Não foi simples falar em simplicidade. Mas para mim é isso. Esse meu trabalho vai ser voltado para essa pessoa. Não sei exatamente qual idade vou trabalhar, mas para descarregar aquele sentimento que tentar achar as palavras para poder explicar o sentimento, né? Sim. Porque a gente sente muitas coisas que a gente não consegue nem explicar. E, às vezes, é falta de recurso mesmo, de argumento mesmo. E quando você consegue explicar um sentimento, é como se ele saísse um pouco de dentro de você, assim, dá um alívio. Principalmente quando a outra pessoa entende, né? É muito triste quando você está falando com uma pessoa que ela não está te ouvindo, não está entendendo nada do que você está falando. Não está conectando. Então, é terapêutico mesmo, né? Eu considero terapêutico, sim. Sim, muito legal. E aí você, então, vai canalizar toda essa experiência sua literária justamente para a arte-educação, né? Então, transformar o universo das crianças... Chega a arrepiar, assim, né? Isso é muito importante, né? Você falou uma coisa importante. Escrever é simples. Às vezes, a gente acha que tem que ser alguma coisa rebuscada, da academia de letras, né? Isso te afasta das te coisas. afasta da possibilidade de você se autoexpressar, né? E se a gente pensar que todo mundo tem um gênio, que eu diria assim, um gênio interior, né? Cada um de nós, a gente sabe que a gente tem os mentores espirituais que nos acompanham, mas a gente tem o nosso eu superior também, né? Que não é só alguém além de nós, mas a nossa história que está dentro da gente, assim. Todo mundo tem um livro. Exato. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem um livro interno, né? Tem. E o quanto a arte-expressão, você falou, é terapêutico, né? Sim. É curativo, né? Sim, é terapêutico. Porque você passou por muitas dores, né, Nica, na vida? É. Muitas perdas. Sim.
como muitas pessoas, né? Sem dúvida, como muitas pessoas. Todo mundo tem uma história, né? Tem histórias muito, inclusive, piores e tal, né? Se é que dá para comparar uma história de vida com a outra. Mas as dores que eu senti, para mim, elas foram muito profundas. E eu não sou uma pessoa que sei sentir pouco, né? Eu sou muito filha intensa, de Oxum, né? Vamos falar sobre isso? Você é filha de Oxum? Fez muito sentido para mim saber que eu sou filha de Oxum. Isso me trouxe também uma calma para eu lidar com essa minha emoção exacerbada, assim. Eu não sei me emocionar pouquinho, entendeu? Então eu sei ser muito das coisas, né? Aí eu sofri muito mesmo, assim, muito. Eu tive também um processo de depressão absurdo, assim, daqueles que eu nem imaginava que existia. Aí também a gente pode falar da espiritualidade nesse processo, porque eu vi as sombras. Eu vi as sombras. Era um lugar muito estranho mesmo, que eu sentia presenças de sensações ruins, bem ruins. Uhum. Então, acho que quando a gente tem essa vivência, né, a gente reconhece, a gente tem muita empatia. Eu tenho muita empatia, assim. Eu tenho muito interesse também pela vida dos outros. Não pela vida dos outros, de fazer fofoca. Não, mas Mas eu tenho interesse mesmo, assim. Eu gosto de ouvir as histórias, porque eu entendo que a pessoa está sofrendo. Eu sou capaz agora de entender uma pessoa com depressão. Eu sou capaz agora de perceber quando a pessoa fala que está deprê, eu faço sabe? Porque a gente sentiu na pele, né? Senti na pele as coisas. Eu vivi a vida mesmo, né? Eu fiz isso com a minha vida, né? Eu fui para cima mesmo, né? Não tive muita dó de viver, né? Sim. Então eu me perdi. Não, é interessante, porque você está falando de dores, de sentimentos, né? E é difícil a gente refletir sobre isso sem sentir esse lugar, né? E, de repente, você... Dizem que Oxum é chorona, né? E você chora muito, você se expressa demais aí também. Eu me emociono se emociona demais, né? E, de repente, colocar toda essa emoção... Agora, voltando ainda para a escrita, em que momento você sente que você não está escrevendo sozinha? Tipo, você sente um impulso na mão? Ou vem inspiração na cabeça? Como é que é? Não, eu sinto um impulso na mão. Já aconteceu de eu ir, assim, caminhar até a cadeira onde eu escrevo e sentar, meio que alguém fez assim, ó. Puf. Aí pegar a minha mão e eu sinto um impulso na mão. E a letra é outra letra também. Talvez eu devesse, inclusive, aproveitando esse assunto... Praticar mais a psicografia. Né? Porque antes mesmo de entender melhor a questão da mediunidade, eu sempre brinco, né? Porque eu não levo a vida, eu gosto de viver, mas não levo a vida muito a sério, assim, eu gosto de sempre dar uma relaxada. E eu brincava muito disso, falava assim, nossa, se eu tiver então que fazer alguma coisa, tem que ser psicografia, porque eu gosto de escrever, tem que psicografar. Eu sempre fazia essa piada. Olha. Eu sempre fiz essa piada. Muito interessante. Eu ficava assim, às vezes, falava, ai, gente, calma que eu estou psicografando. E eu tenho textos meus. Não chega a ser texto, não tem, porque como eu não treino, eu me assusto muito. Mas tem mensagens completas, não vou negar que tem algumas mensagens ali que eu precisava retomar, né? Tem essa coisa também com sou libriana, sou meio preguiçosa, né? Muita coisa escrita. Eu tenho muita coisa para publicar ainda. Opa, então esse é o ponto, né? Muito interessante a gente pensar a psicografia como um caminho também de serviço espiritual. Então, né? Sim. Porque, quer dizer, você é médium, hoje você reconhece que você, naquele momento de depressão, tinha ali influências espirituais que na época você não conseguia perceber, não é isso? Sim. Hoje você olha para trás e você consegue perceber. Quem eram aquelas imagens que eu via, aqueles sonhos que eu tinha. Hoje eu já consigo decifrar melhor, assim. Sim. Realmente é uma brecha, né? De que eu não sei se caberia falar sobre isso, mas existe, parece que uma luta entre o bem e o mal, né? Então, quando a gente fala assim para a pessoa orar e vigiar, isso para mim sempre pareceu uma coisa tensa. Orar e vigiar o tempo todo? Nossa, eu sempre achei que fosse uma coisa que você tinha que ficar, né, tensa. Sim. Mas é uma brecha mesmo que eles encontram na sua fragilidade, que nem um sistema imunológico mesmo. Quando baixa, entra ali a gripe. Então, realmente você tem que se fortalecer mesmo, tem que orar, você tem que vigiar, você tem que ficar alerta mesmo, porque qualquer brecha, eles
Eles entram. Não sei se chama de eles, mas Eles, entram. sim, Eles. sim. O mundo invisível, né? Eles se apossam ali de você, eles tomam conta. Eu não conseguia sair daquela situação, fiquei 9 meses. Acho, inclusive, simbólico eu ter ficado 9 meses. Como se fosse um ventre, né? E eu fiquei muito doente. Nem eu, quando conto, acredito que aconteceu comigo. Assim, falo, nossa, aconteceu comigo. Porque eu fiquei muito doente. Não saia na rua mais, assim. Foi uma coisa absurda que me pegou. E eu acho que a gente tem que orar e vigiar mesmo. É, muito interessante. Engraçado que quando eu conheci Nica, eu conheci ela num processo de escritores, né? No encontro de escritores, Foi, né? Aqui em São Caetano do Sul. E quando eu bati o olho, assim, Nica, eu falei, cara, ela tem alguma coisa diferente, essa menina. E aconteceu né? a mesma coisa comigo, do meu E lado. Eu vi você chegando, eu via uma luz vindo, assim. Eu vi e falei, nossa, o que é essa mulher? Não, muito interessante, curiosa, muito incrível. A gente conectou ali, né? A gente conectou, porque as afinidades espirituais a gente reconhece também, né? Então, a gente vai no caminho, quer dizer, a vida, eu sempre falo que a vida, ela é um quebra-cabeça que já está meio que pré-definida as peças, sabe? Sim. O nosso livre-arbítrio, ele é meio que... bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos. O nosso livre-arbítrio, ele é um pouco, digamos assim, uma consequência daquelas peças. Quer dizer, você pode escolher como é que você vai organizar as peças, mas você não pode trocar as peças, entende? Sim. E a gente percebe que, de repente, a gente tem processos na vida, né? Como a depressão, enfim, como as perdas que a gente tem, que elas meio que já estão pré-escritas ali no nosso script de vida, né? Vamos dizer que a gente encarna e a gente tem um certo roteiro, né? E existem, dentro desse roteiro, oportunidades de expressar a nossa espiritualidade também, né? Então, assim, a pessoa que vem com uma mente artística como a sua, né? Você não só escreve, você toca também. Eu toco também. Você compõe. Eu canto também. Você canta também. Fala um pouquinho aí dessa veia artística aí total no meio da música que você tem. Ela tá cada vez mais tomando conta, assim, da minha existência agora, dessa minha fase de 50 a mais, né? Porque... por muito tempo também eu tive que trabalhar. A gente tem que passar muito tempo correndo atrás de dinheiro, né? E eu fui uma feminista sem levantar bandeira. Eu percebo hoje o quanto eu fui uma feminista. Eu vejo assim esses movimentos feministas, eu penso, nossa, eu tenho um amigo que ele sempre fala isso, você é uma feminista que praticou o feminismo, né? Porque eu não consegui ficar casada num relacionamento abusivo, e eu peguei meu filho embaixo do braço, fui cuidar dele, fui trabalhar, e o universo que eu trabalhava era extremamente masculino. E nessa toada aí a gente vai sofrendo alguns abusos que na época e na minha época era até normal, mas depois eles vêm para você assim como algo que não foi bom de ter acontecido. Mas eu soube reagir bem, assim. Eu fui uma feminista mesmo, trabalhei muito, porque eu precisava trabalhar muito. Porque eu tinha uma obsessão de comprar uma casa, eu tinha uma obsessão, porque eu acho que em alguma outra vida eu devo ter sido aquela mulher que teve que se submeter a esse homem. Porque o dinheiro, até hoje, está na mão do homem ainda, né? Hoje as mulheres já melhoraram, já avançaram muito com relação a isso. Mas a nossa sociedade ainda é machista. Mas o poder econômico mesmo total. está ali na mão deles. E eu acho que eu devo ter me submetido muito em algum momento, porque eu queria ter um lugar que homem nenhum me tirasse daquele lugar. Nem meu pai, nem meu marido, nem ninguém. Então, eu tive essa obsessão e eu consegui alcançar às custas de muito trabalho. Tanto que eu sou um pouco sequelada, assim. Tenho crises de ansiedade, tenho uma sequela, né, de tudo isso. Aí, quando eu consegui me afastar um pouco do trabalho, eu comecei a escrever. Todas as pessoas me falavam artistas. Eu tenho muito amigo artista, porque eu acho que isso que você falou das peças... Dentro das minhas peças, tinham muitos artistas. Então, eu tenho muitos amigos que são compositores e cantores. E o universo da música, que, na verdade, a minha literatura ela vem muito da música, né? Da poesia da música e tal. E, então, eu sempre tive essas pessoas próximas de mim. E tinha pessoas que falavam assim, você tem que sair da plateia e ir para o palco. E eu não conseguia admitir que eu fosse capaz de fazer isso. E agora, com o tempo, eu amadureci, assim, eu estou me permitindo, assim, entendeu? A ser mais artista, sabe? Eu percebo nas coisas que eu faço, no jeito que eu enxergo a vida, que realmente só uma cabeça de artista seria capaz de fazer isso. Que maravilhoso.
Então, você está compondo música, você está tocando. O meu livro, até, eu percebo que eu brinco com as pessoas, falo assim, para ler cantando. Porque ele eu sou mais da música do que da literatura, eu acho. Sim. Mas a música, para mim, tem que ter a letra, né? Ela sempre significou para mim a música, o poema que a música traz. Então, meu livro canta já foi aí pra musicado. gente, então. Canta aí um pouquinho, canta aí um pouquinho. Será? Musica aí, alguma poesia, enfim, compartilha aí. Não, eu tenho uma música que eu gosto muito, que é de um texto chamado Muito Amor. E ela foi numa dor muito grande que eu tive. Quando eu perdi essa minha irmã, ela deixou 2 filhos pequenos, né? E eu achava que eles tinham que ficar comigo. Eu achava que eu tinha responsabilidade sobre eles. E não foi nada disso que aconteceu. Eles se afastaram de mim, mas eu sofri, assim, muito. Até o dia que eu percebi que eu estava enlouquecendo de tanto sofrimento. E eu falei, parou. Comecei a fazer terapia. Óbvio que essa hora você recorre, né? E eu fiz um texto chamado Muito Amor. E esse texto virou uma música. Virou uma música bem bonita, mas eu acho que eu tenho vergonha de cantar. Compartilha aí com a gente, sei lá. Fechei os olhos, soltei as coisas, soltei sua mão, te soltei pro mundo. Como numa cena de filme, te soltei pro curso da vida. Não porque não ame, não porque não pense em você. Por amar demais e pensar demais. E esse amar demais me tirava de mim. Dum, dum, dum. E esse amar demais me tirava de mim. E assim vai. Uau, que legal! Muito Obrigada bom, pela muito chance. bom. Ela é bonita, eu gosto dela. Muito especial. Leia aí um texto pra gente, então, do seu livro. Faça aí. Eu separei já que a gente está aqui falando, né, de mim, eu separei um texto que chama Franca. Coisa mais fácil é viver sem segredos. Sem precisar esconder nada, sem senhas, sem cofres, sem nada a temer. Não que seja santa, nem que seja puta. Não que seja fácil, mas não é impossível. Tenho a fé comigo, tenho fé na vida e na morte. Tenho fé no ciclo, no amor, no meu desejo que fique tudo bem para mim e para o outro. Não que todo mundo saiba interpretar um jeito assim tão autêntico. É conflitante, é provocador, é chato. Eu sou chata. Quem me aceita leva a sinceridade junto. É ruim, mas é bom. Maravilhoso. Você tem um apelido aí que é o Sincerona, né? Nica Sincerona. Porque eu sou sincerona mesmo, assim. Mas eu sei ser sincerona, assim. Eu sei porque eu não tenho nenhuma intenção de ofender ninguém, assim. Nem de julgar, sabe? Essa coisa de julgamento. Nossa, eu não sou essa pessoa que julga, assim. Então, se alguém me pede opinião, eu dou mesmo. Isso é um pouco viver a espiritualidade também, né? Viver a espiritualidade, eu falo que quando a gente está conectado com a espiritualidade, a gente é autêntico, né? Porque a espiritualidade, ela nos aceita como nós somos. É, muito bom. E isso é muito especial. Eu queria que você falasse um pouco como é a sua experiência religiosa, assim. Como que você se conectou? Você se conectou com seus mentores? Você tem mentores? Você sabe quem são eles? Como é que é essa experiência? Mais ou menos, né, Carol? Ainda estou gatinhando. Eu percebo que eu estou num aprendizado. Não sei se vai ser nessa vida que eu vou saber tudo, porque... Mas a religião, ela entrou na minha vida de uma maneira muito desagradável, a religião, né? Porque a minha mãe é evangélica, né? Meu pai é um evangélico muito... Evangélico é muito rigoroso, né? Nas suas ideias e tal. Então, meu pai, nordestino, que veio de Pau de Arara, super machista, teve 4 filhas. Acho que aí as peças, né? Voltamos à história das peças. As peças, sim. Entregaram para o meu pai. Meu pai, ele foi um pai muito difícil, mas ele foi um avô maravilhoso. Quando ele já virou avô, ele já tinha melhorado. A gente já tinha melhorado ele muito. Sim. Só que a gente sofreu muito por conta, inclusive, da religião. E eu sempre ouvia essas histórias de outras pessoas. Eu sempre recebia convites, eu sempre conhecia um pouco do catecismo, mas eu não me identificava. Eu ia numa sessão cadecista, eu sempre pensava...
que não era meu lugar, assim. Aí eu cheguei a frequentar outros centros de Umbanda porque eu tive aquilo que você chama sempre de ataque espiritual. Eu já tive vários desses. Eu fico muito brava com isso. Eu fico muito brava. Porque eu acho muita invasão, sabe? Eu brigo com isso direto. Mas eu já tive algumas vezes e fui levada para terreiros e tal. Na época eu estava numa reunião de catecismo, mas até a pessoa que ficava lá ministrando a reunião, ela me chamou e falou: olha, você tem que procurar ajuda na Umbanda, porque suas entidades são de Umbanda e tal. Mas nunca tinha conseguido, assim. Só o dia que eu te encontrei, que aquele dia já me deu aquela conexão, porque o que acontece? Você explica, acho que você, como é essa pessoa intelectual, que estudou muito, experimentou todas as coisas, então você conseguiu me explicar de uma maneira que prendeu a minha atenção, assim, sabe? Que não foi aquela coisa de estar sempre no pecado, sabe? De estar sempre cobrando. Não, você pode continuar sendo você mesma e conhecer a sua família espiritual. Isso para mim foi um presente, porque daí eu fui frequentando o templo, aí a gente fez coisas juntas maravilhosas, né? Porque a gente meio que começou juntas, você o seu terreiro aqui, aquele movimento da gente estar indo lá para Rua Ivaí. Eu lembro do dia que eu tive uma visão de que a gente estava construindo um hospital. Eu falei: olha o que eu estou ajudando a fazer. Porque porque era muita coisa para fazer, né? Sim. E eu sou uma pessoa que reclamo, né? Falo: ai, nossa, esse monte de coisa para fazer. E aí eu levo um puxão de orelha, né? Inclusive. E eu percebi, assim, a grandeza daquilo, assim. E daí a espiritualidade fez sentido para mim, entendeu? Fez sentido, assim. Eu vejo aquelas pessoas chegando, eu percebo que a minha mediunidade, eu tenho praticado... Eu deveria praticar mais e tal. A gente está sempre achando que poderia fazer mais, né? Mas eu vejo aquelas pessoas indo naquele lugar e saindo melhores. Eu estou meio que porteira agora. Elas saem felizes, elas agradecem. É uma coisa maravilhosa isso, né? Sim. É muito maravilhoso. A Umbanda é uma coisa maravilhosa, né? Sim. E eu fui uma pessoa que não podia nem olhar a imagem, porque era muito pecado. Então, para eu tirar esse pecado de dentro de mim, eu devo ter ainda algumas coisas que eu sinto que sabe, que ficam calcificadas na gente e tal. Mas a Umbanda, ela era um pecado absurdo, assim, uma coisa horrorosa que é lamentável, né? Que pessoas pensem assim, porque ela é só amor, né? Sim. É um amor, assim, um amor tão... que doa, que não julga. É muito bom. Eu estou muito apaixonada pela Umbanda. É muito espaço, incrível, né? essas coisas que o universo faz, né? Nick é guardiã da tribo de luz, Sim, né? sim. Você fez sua formação em que ano? 2021? Você lembra? Acho que sim, logo depois da pandemia. Foi, porque a Sim. primeira turma foi em 2020, né? Sim, 2021 acho que foi a a gente estava segunda saindo da pandemia, né? É. Então, Nica fez a formação, né, de guardiões da tribo de luz. E É uma experiência incrível, né? Porque você conhece todas as possibilidades de praticar a sua mediunidade, né? Sim. Como fosse um superpoder, assim, né? Outro dia eu vi a gente tudo conversando, todos aqueles médios juntos, falando: nossa, são super poderosos. É. Mas é isso mesmo, sou né? super A poderosa. mediunidade dá superpoderes Ela pra dá gente. superpoderes, Porque, né? na verdade, a gente se conecta com o que a gente tem de potência interna, né? Sim. Porque se a gente tem dons que a gente pode acessar para além do mundo físico, né? Inclusive nos Estados Unidos tem algumas investigações policiais que a polícia norte-americana já contrata sensitivos, né? Porque, tipo assim, você quer descobrir um crime, você quer desvendar uma situação e tem alguma informação ali que ninguém consegue descobrir. Chama sensitiva, né? A sensitiva chega e fala assim: não, aquela situação, tipo assim, a arma que está escondida. Sim. Vai no porão tal, da direita, do não sei que lá, que você descobre que a arma está lá. Sim. E aí encontra a arma do crime, né? Saiu até na Super Interessante, já tem alguns anos, essa matéria, né? Falando sobre isso. Então, assim, na verdade, a gente tem dons e a gente não sabe como usar, né? E aí a gente descobre que esse dom, ele não precisa ser só aquele que incorpora para dar passe. Não, você sua usa o seu intuição, dom para arte. Exatamente. Né? E você prestar atenção na sua intuição. Ela é um caminho maravilhoso, assim. Ela te dá muitas mensagens ótimas que ela
sabe, consegue produzir, assim. Eu acho que é um superpoder mesmo. Sim, Considero uma coisa de potência, né? De potência. exatamente. Então, esse é um ponto, porque o mundo espiritual está aí, quer queira, quer não. Sim. Né? Não Aquela adianta a história. gente querer fingir que ele não está. Desde o tempo das cadeiras giratórias, porque daí eu fui também para o estudo do Kardec, saber Sim. quem é ele, quem foi Sim. ele, essa pessoa cético ele era ateu, e ele foi escolhido pela espiritualidade para conseguir passar a mensagem e tal. Então, é muita história, assim, né? Não dá para a gente fingir que não existe. Né? Agora, quando você, além de fingir que não existe, aprende a lidar com isso, né? É bom, né? Aí é potência, né? Legal. É bem aí é legal. potência. E aí você está mergulhando cada vez mais nos seus dons, né? Canalizando isso para a arte, para outras experiências, não só a experiência de terreiro, né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? A mediunidade, ela tem muitas formas de se expressar. Sim. Então, muitas vezes a pessoa fala assim: eu não quero desenvolver minha mediunidade porque eu não quero incorporar no terreiro. Você não é obrigada a estar no terreiro. Não. Né? Você pode estar lá psicografando poesia. Exatamente. Né? Você pode estar compondo canções, você pode estar se expressando das mais diversas formas, né? É uma conexão com a alma, né? Talvez seja isso, assim. Porque a gente tem nosso próprio espírito, ele está aqui. Então, como o seu espírito não vai se comunicar com outro espírito, né? Porque a gente é feito de alma também, nessa coisa que não se pega, né? A gente não é matéria só, né? A gente tem aqueles sentimentos que... E eu acho que se comunica mesmo, é muito interessante. Eu ter conhecido minha família, porque eu conheço bem pouco, assim. Mas independente da ancestralidade mesmo, que eu já sentia a presença de mulheres na minha vida, eu já sentia a presença do quanto elas me admiram, porque eu fui uma pessoa que fiz um pouco diferente dentro da minha família, sabe? Eu consegui ter meu filho... Né? Eu sou mãe do Denis, assim. Eu já vim com esse chip de ser mãe, porque acho que por ser filha de Oxum, né? Eu tenho a maternidade, assim, eu nunca tive nenhuma dúvida de como criar meu filho. É muito engraçado isso, assim. Eu criei ele muito nova, mas eu nunca tive dúvida de como fazer. E é isso, eu me perdi. Sim, não. E você acha que... Aí você estava falando dessa relação da maternidade, do Denis... Por que você falou disso? Eu não sei, acho que eu lembrei de Oxum. Acho que eu queria falar de uma experiência que eu tive nessa minha trajetória aí de terreiro. A gente fez a obrigação de Oxum. E eu fiz, né? Nasci no dia de Nossa Senhora, né? Dia 12 de outubro. Cara, é mesmo. Eu tinha Dia de esquecido disso. Ela nasceu no dia 12 de outubro. E a gente fez aquela obrigação de Oxum, daquele jeito, né? Assim, a obrigação já tem um nome, né? Que já você fala, ai, meu Deus, vou fazer. E como é que foi pra você? Eu acho que eu não contei isso para você. Quando a gente fez o dia lá do ritual, eu tive de presente, eu recebi de presente, que eu considero que foi um presente, a vivência da minha maternidade, da minha gravidez, que eu não tive na época que eu engravidei. Porque eu engravidei com 21 anos, num processo que no susto. Não era para ter acontecido, minha relação estava muito complicada, de ciúme, e eu nunca suportei muito lidar com isso. Eu tinha me separado, e num desses reencontros, eu engravidei e eu fiquei muito deprimida na minha gravidez. E aí tudo bem, só que nunca passou pela minha cabeça não ter aquele filho, não teve essa coisa de eu falar, nossa, não quero ter, não estou preparada. Não, eu estava preparada, mas eu fiquei... me recolhi, foi dificílimo para mim, assim, a mudança do corpo era muito nova. No dia da obrigação, eu vivi uma felicidade, porque eu não seria eu sem meu filho, assim. Eu não consigo imaginar a minha vida sem ele, assim. Ele é tudo para mim, ele me completa, ele me aconselha, ele me salvou da depressão. Ele é uma pessoa importantíssima na minha vida. A gente tem uma relação muito, muito forte, assim. E eu não sei se tinha, que talvez tivesse uma certa culpa de eu não ter curtido a gravidez. Eu não vou dizer curtir. As pessoas queriam tirar foto, que eu bonitinha, grávida, assim, eu não engordei. Fiquei assim... Cocotinha? Cocotinha. E as pessoas queriam tirar foto, eu não queria conversar com ninguém sobre isso. Interessante. Era eu e ele aqui só. Com ele eu não brigava, mas com o resto do mundo eu briguei. E naquele dia, você não tem noção, a felicidade que eu senti, eu não sei nem te explicar direito. Como foi importante eu ter passado por aquele processo
daquele jeito, sem angústia, sem nada. Eu vivi a gravidez de novo e foi muito maravilhoso o que aconteceu aquele dia. Incrível, incrível. São as experiências que... E é experiência, né? É vivência, né? É vivência. A espiritualidade você tem que vivenciar, porque é uma coisa você ficar lendo. Ali o livro, você lê o livro, os livros... A mitologia, quem é Oxum, aí depois né? você começa a sentir, aí Sim. você vai ver o que é bom. É diferente. É totalmente diferente, né? Por isso, aí uma vez você falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Quando alguém pedir para você rezar por ele, você fale, ajoelhe seu joelho e reze você. Porque cada um tem que fazer sua própria reza. Cada um tem que ajoelhar o seu joelho. Não que a gente não peça pelas pessoas que a gente ama, mas o processo mesmo é nosso, né? É interno, É né? interno, É individual. Cada um tem que carregar sua cruz. Foi muito importante de ouvir, Cada um tem que carregar sua cruz. Sim, quando você percebe isso, você vai lá e fortalece para carregar. Ah, a cruz é minha, então deixa eu ver o que eu preciso fazer. Tem que melhorar meus braços, tem que... Você se fortalece e você olha para a cara da sua cruz, né? Eu sempre falava assim, meu filho, olha para a cara do problema. A gente olha para a cara daquilo. E a partir do momento que você olha, você encontra maneiras de lidar com aquilo, né? Sim, e a gente tem uma tendência a delegar tão grande, sim, né? Sim. Que a gente quer delegar para o outro até a salvação. Sim, até a salvação. Reza aí por mim. Mas por que você não pode rezar? Né? Nossa, isso foi muito bom quando você falou isso. Isso é incrível. As pessoas, ai, por favor, você pode rezar? Não, eu posso rezar, mas você também pode. Né? Por que você... A minha reza é mais forte? Por que a minha reza é mais forte? Sim. Né? Na verdade, minha reza não é mais forte. É uma questão de fé, né? Sim. E a fé a gente vai testando mesmo, a gente vai experimentando, né? Vai. E olha, a conta sempre fecha, né? Você me falou isso com as meninas, falou, nossa, é impressionante. Às vezes a gente implica... nossa, que está cansada, mas a conta de você praticar a sua espiritualidade, ela sempre fecha. Sim. É impressionante. Sim. Olha, já se passaram aí 4 anos, eu acho, mais ou menos, que a gente se conhece, né? E eu fico cada dia mais feliz de ver se desabrochar, né? Obrigada. Eu vejo como se você fosse... eu vejo você como uma linda rosa que desabrocha a cada dia, né? E que cada dia mais perfumada, porque você vai permitindo que os seus talentos, né, desabrochem cada vez mais, e essa sua conexão com a espiritualidade vai te conectando cada vez mais. Sim. Então, eu fico muito feliz, Nica, de fazer parte dessa história sua, né? Da gente estar junta nessa trajetória. Né? Foi muito especial quando eu conheci Nica, que ela falou assim para mim... Olha, você é escritora, né? Aí eu também sou. Aí a gente fez uma troca de livros assim, né? E ela nem me conhecia. E ela escreveu assim no livro, Vamos juntas. Não, você acha que não foi espiritualidade? Cara, foi muito espiritual aquilo. E eu, tipo, qual a dedicatória que ela botou? Vamos juntas. Eu, caramba, vamos juntas. Né? Pra onde? Sim, né? Sim. E o mundo deu voltas. E né? A gente tá indo juntas. E a gente tá indo juntas, né? Nica também é produtora cultural. Promoveu aí vários eventos com a gente da Tribo de Luz. Né? Tá sempre apoiando a tribo, tá sempre promovendo aí os meus eventos, né? Nica, eu só tenho a te agradecer de você fazer parte dessa história, viu? Obrigada. Muito feliz e honrada de você estar aqui compartilhando, né, as suas dores, os seus saberes. Eu acho maravilhosa essa sua abertura, né, de falar de si, porque muitas vezes a gente... eu não quero me expor, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Não, a gente tem que contar a nossa história para as pessoas, né? Sim. Você é uma mulher que batalhou, viveu uma série de coisas incríveis, caiu no fundo do poço da depressão, né? Sim. Conseguiu se erguer e tá aí para cada vez mais influenciar pessoas, ser uma pessoa que inspira, né? Que tá sempre... Eu, de vez em quando, eu vou pro show dela, viu? Muito legal. Show da banda lá que ela toca, né? O bloco praieira. Enfim, né? Então, sempre com essa luz, né? Com essa inspiração. Só tenho a te agradecer. E eu queria que você falasse um pouquinho. Se as pessoas quiserem te seguir, onde está a Helenice? Qual que é seu Instagram? O que é que as pessoas sabem sobre você? Onde é que a gente te encontra? É Helenice Nica. Helenice Nica. Esse Instagram, quando começou o Instagram, que eu nem sabia direito o que ia ser o Instagram. Sim. E eu, então, não tenho eu não sou organizadinha, sabe? De ter um Instagram. Precisava ter. Então, eu vou contratar a Carol Bandeira para ela me ajudar com isso. Sim. Mas meu Instagram é esse. Lá que estão todas as minhas coisas. Muito provavelmente vou ativar o YouTube, aquele canal do Dose de Reflexão. Sim. Para poder fazer a leitura dos textos. É um projeto que eu preciso retomar. Fazer a leitura dos meus textos e ter um canal no YouTube, porque eu percebo que como eu escrevi, quando eu leio
com o sentimento daquilo que eu senti, Sim. faz muita diferença. Assim. Sim. Depois, o como você vai interpretar também é outra coisa, mas Sim. faz muita diferença eu entregar aquilo com o sentimento que eu senti ali na hora, né? Então, talvez eu faça isso. E tem o projeto Árvores da Cidade, Árvores né? da Cidade, que eu acho que é legal da gente agora. falar. É. Isso, ela início ela tem essa veia aí artística, né? E ela consegue ter esse olhar que poucas pessoas têm. E ela saiu por aí fotografando e filmando, assim, registrando internamente, né, a potência das árvores da cidade. E mais do que isso, acho que voltando para a questão da espiritualidade, voltando, não saindo, né, da questão da espiritualidade, eu sinto a energia mesmo. Sim. Eu sinto a energia quando eu passo e que eu chego perto de uma árvore, realmente aquela coisa de que ela te energiza ou te descarrega, eu realmente consigo sentir isso. E eu acho que as árvores são fundamentais, assim. Eu fico muito preocupada de imaginar que a cidade pensa que não tem compromisso nenhum com a natureza, né? Sim. E a natureza é só tudo. Sim. É tudo que você tem é da natureza, inclusive a gente mesmo. Sim. Então, você está com esse projeto, Árvores da Cidade, que o objetivo é fotografar as árvores da cidade, né? Poetizar um pouco, né? Para que as pessoas tenham um olhar... Que as pessoas olhem para a árvore e admirem mesmo, né? Olhar, admirar e também preservar. Preservar, né? Entender a importância. Sim. Sabe? O cuidado que a cidade tem que ter. Não é culpa das árvores que elas estão caindo, entendeu? Não é culpa delas, né? Sim. E trazer esse assunto. Acho que esse assunto é fundamental. Assim, eu adoro falar de natureza. Eu tenho uma frase que eu sempre falo que as pessoas dão mais importância para a torneira do que para a água, né? Só que uma torneira muito mega blaster e sem água, ela não serve para nada. Uau. E qualquer coisa que você pensar, qualquer coisa vem da natureza. Só que como a gente está na cidade, muito envolvido pela matéria, a gente acha que está descolado da natureza. Assim. E isso é um assunto que me interessa muito. Interessante que a gente teve aqui no canal uma entrevista com indígenas urbanos, né? Com o indigenista Marcos Aguiar, falando um pouco sobre indígenas urbanos. Falando justamente que não existe esse descolamento, né? Tipo, a aldeia, o índio está lá na aldeia e, na verdade, a cidade é um outro espaço. Não, eles estão entre nós, né? Sim. E aí, do mesmo jeito, agora você falou da árvore, eu lembrei disso, né? Sim. Às vezes a gente acha... a torneira é incrível, maravilhosa, você só fala você incrível, vai numa né? loja, você tem a torneira, você fica impressionada. Mais linda de todas, de cobre, de ouro, do que você puder colocar. Sim. Mas sem a água. O que você vai fazer com aquela torneira? Entendeu? Sim. É um pouco isso que eu tenho vontade de trazer, assim, essa consciência, sensibilizar mesmo, né? A ideia é sensibilizar, a poesia sensibiliza, né? Sim. Humaniza, né? Eu acredito que eu já optei escolhi por ser a louca do amor, assim, entendeu? Vou falar de amorosidade, vou falar de amor pelas árvores, pelas coisas, pelas pessoas, porque eu acho que é isso que está faltando e é isso que me faz viver bem, assim, entendeu? É isso. Maravilhoso. Você tinha feito uma poesia para a Tribo de Luz, eu lembrei agora. Eu fiz. Nossa, mas você não trouxe hoje, né? Não, hoje eu lembrei não trouxe. aqui agora, uma poesia linda que você fez no evento. Foi muito linda, enfim. Então, Nica, eu só quero agradecer mais uma vez, né? Agradecer aos nossos apoiadores aí, a Ti Filmes, ao Jean e a toda essa equipe maravilhosa. Se você quiser ter um podcast incrível como o nosso, né? Então, que você possa conhecer a qualidade técnica desse estúdio incrível que a gente tem aqui em São Caetano do Sul, que é a Ti Filmes, e que eu me orgulho muito de poder estar fazendo um podcast incrível aqui. Quero agradecer imensamente a toda a equipe, a todo o pessoal aí da produção. E a Nica, mais uma vez, para a gente encerrar, Nica, eu quero te pedir para você ler mais uma poesia para a gente. Leia mais uma poesia aí para a gente... Alguma que você acha que tem conexão. Obrigada pela sua luz. Ela foi a pessoa que me apelidou de Carol Luz. Aí eu disse esse dia pra ela, eu falei, pare, Nica, com essa história de Carol Luz, que eu vou te mostrar minha treva. Né? Foi. E isso é muito legal, a gente ter essa interseção do nosso lado positivo e negativo, né? Espiritualidade é isso, é a gente se conectar com opostos, é a gente viver tudo o que a gente é na sua totalidade, né? Sim. Sem esse medo de certo e errado. Essa exigência, essa cobrança, esse peso. Exato. E Nica traz para nós, assim, toda vez que eu vejo alguma experiência
bem física, né? Que as pessoas estão conectadas. Ai, quero beber, quero ir pra festa, quero sair, quero não sei o quê. Eu digo, seja livre, seja Nica. Porque Nica é maravilhosa, né? Nessa experiência de ser livre. Gratidão, vamos juntas. Vamos lá, vou ler um texto chamado Escreve, já que tem a ver com o momento. Acho que o que eu estou escrevendo seja só o que vem dessa minha cabeça que não para de pensar. Escrever é transbordar, deixar escorrer por todos os lados esse turbilhão que tenho dentro de mim. Escrever, seja lá o que for, me esvazia um pouco, para eu conseguir viver mais um dia, respirando bem, sem euforia. Escrever é permitir que o ar entre em meus pulmões sem forçar. Ele entra e sai tranquilo, fácil, como tem que ser. Escrever é uma meditação. Escrever é cura. Escreva alguma coisa, escreva. Deixe sair de dentro toda essa confusão e escreva. Escreva nem que seja para tentar aliviar, escreva para tentar não enlouquecer, escreva para tentar acalmar, para tentar direcionar todo esse excesso, isso que já está passando dos limites, passando do ponto, esparramando. Escreva para abrir os caminhos, para ao menos ver os caminhos, para respirar e pensar calmamente sobre o que virá, só quando vier. Escreva para concretizar, pois a vida está na frente e o passado já era. Escreva, nem que seja só para ver sua letra no papel e se perceber um pouco a partir dela. Escreva para ter coragem, para voltar a sentir com entusiasmo, com vontade de se olhar no espelho, arrumar o cabelo, a roupa, as unhas. Escreva, por favor, escreva. Escreva para ver se esvazia, se esgota, se passa, se vira a página que tem que virar. Escreva para ver se com as letras que saem vem também a vontade de ver, de viver, algumas respostas de como viver, algum apoio para não desanimar. Escreva, escreva e escreva. Porque a vida está aí e eu não quero ver você abrir mão dela. Nem ficar assim com esse resto, depois de tudo que já passamos juntas. Escreva para voltar, para a garganta desapertar e a respiração deixar de ser tão densa. Escreva para voltar a acreditar. Volta a acreditar. Volta, volta. Uou! Gratidão, querida. Obrigada. Muito obrigada por esse momento. Você. Muito obrigada Você pelas é suas palavras de luz. Que você continue escrevendo muito, psicografando, né? Sendo luz por onde você passar, sendo tribo de luz. Gratidão por compartilhar conosco a sua história. E gratidão a você que está aqui conosco até agora. Não esqueça de dar um joinha, de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as publicações. E em breve teremos aí mais episódios do nosso podcast da Tribo de Luz. Um beijo no seu coração, um forte abraço e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu.